O livro de português, então, livro de português, tá? Vamos colocar na página 147, no texto, na casa do cozinheiro, que foi para casa. Na casa do cozinheiro, panelinha, panelão, panelinha, panelão, panelinha, pim, pim, panelão, pão, pão, pão. Vivo entre panelas, pirim, pirim, pirim. Pam, pam, frigideiras e tigelas, pão, pão, pim. Quem sou? Quem sou? O cozinheiro acertou. Minha casa é muito musical, panelinha agudinha, pim, 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 pirim, rim, pim, pim. Panelão, gravão, pão, 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 pararão, pão, pão. Minha filha maior toca um instrumento maior, enquanto o feijão cozinha, minha filha menor toca um instrumento menor, lá no andar de cima. Pepino com caramelo, violino com violoncelo. Uou, uou, a panela de pressão assobiou. Esse texto está falando sobre os instrumentos musicais. E acontece na onde? Na casa do cozinheiro. Esse cozinheiro, ele utiliza o quê? Ele utiliza utensílios domésticos como a panela para fazer as suas comidas. Ele também faz uma rima ali, né, dos seus utensílios com os alimentos. Igual quando ele fala panelão, né, rima com pão. Vamos entender mais sobre esse texto? Na página 148 está pedindo: pinte o significado das palavras de acordo com a legenda. Violoncelo você vai colorir de laranja. Frigideira de azul. Violino de marrom. Marrom não, né? Vermelho. Agudinha de amarelo e gravão de verde. Então a frase está escrita dessa forma: instrumento semelhante ao violino, mas de tamanho bem maior e de som muito grave. Qual que é esse instrumento? Temos que olhar lá no vocabulário, tá? O vocabulário que o instrumento é semelhante ao violino. Qual que é semelhante ao violino? É o violoncelo, lá no vocabulário, ó. Tá aqui, ó, violoncelo, instrumento semelhante ao violino, tá? Então, vocês irão colorir de laranja. Depois nós temos aí o outro quadradinho, utensílio de cozinha utilizado para fazer frituras. Utiliza qual utensílio de cozinha para fazer frituras? É a frigideiras, ó, frigideiras, utensílio de cozinha utilizado para fazer frituras. Esse daí você vai colorir de azul, pintar de azul segundo quadrado. Depois nós temos instrumento de madeira com 4 cordas que se ferem com um arco. Instrumento de madeira, qual que é? É o violino, ó. Violino, instrumento de madeira com 4 cordas que se ferem com um arco. Então, você vai colorir de qual cor? Você vai colorir de vermelho quadradinho, que é baixo em oposição e a agudo. Que é baixo em oposição a agudo. É o gravão, ó, gravão, tá? Você vai colorir ele de verde, vai pintar de verde o quadradinho. E por último, nós temos aí agudíssima. Qual que é agudíssima? Agudíssima é o agudinha, ó, agudinha, tá? Então, você vai colorir o último de qual cor?
amarelo. Então, vai ficar nesta ordem: laranja, azul, vermelho, verde e amarelo, os quadradinhos. Número 2. Identifique a palavra do vocabulário conforme o som. Então, nós temos aí a imagem da panela, isso mesmo. Imagem da panela, olha aqui a panela, tá? Opa, aqui. Nós temos a imagem da panela, pim, pim, pim. Então, de acordo com o vocabulário, o som dessa panela aí é qual som? De acordo com o vocabulário. Ela é agudinha, tá? Agudinha, ó, pim, pim, pim. O som dela, tá bom? Então, ela é agudinha. E o som do lado aí da outra panela de pão, pão, pão. Quando eu falo pão, 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 é o som do gravão, ó, gravão, tá? E no texto também está falando, olha lá no texto, ó, panelinha agudinha, pim, 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 pim. E panelão gravão, pão, pão, pão. Então, no texto tá mostrando pra gente aqui, tá? A resposta está no texto também. Página 149. O texto conta uma história que ocorre na casa da vovó, na casa do músico ou na casa do cozinheiro? Qual que vocês responderam? Na casa do cozinheiro, marca o X. Pinte os objetos que são citados no texto. Vocês irão colorir somente 4 objetos, tá? Então, esse primeiro objeto aqui, panela, frigideira, tigelas e o violino. Então, vocês irão colorir esses 4 elementos que estão no texto. Ligue as palavras que rimam. Nós sabemos que a rima, ela vem na onde? No final da palavra. O final da palavra tem que ser igual. Então, panela rima com janela. Por quê? As duas terminam com anela, anela. Panelinha rima com agudinha. As duas terminam com inha, inha. Pepino rima com violino. Os dois terminam com hino, hino. Frigideiras rima com batedeiras. As duas terminam com deiras. Caramelo rima com violoncelo. Os dois terminam com elo. Então, rima, você vai observar o final da palavra. Número 4. Complete os espaços abaixo. A casa do cozinheiro é muito o quê? Muito musical, né? Então, vamos escrever aqui musical. O cozinheiro vive entre as panelas, tá? Então, ele vive entre as panelas. Instrumento tocado pela filha menor. O nome do instrumento tocado pela filha menor é o violino. Violino. Instrumento tocado pela filha maior. O instrumento tocado pela filha maior é o violoncelo. Violoncelo. Número 5. Marque com um X o lugar onde o cozinheiro exerce sua profissão. O cozinheiro exerce sua profissão no supermercado? Não. Na cozinha, sim. Então, você vai marcar o X aqui nesse quadradinho, tá? Faça